Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante. A cada semana aqui com a missão de trazer temas interessantes e pessoas interessantes para debater conosco. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui eu tenho a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. O senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, se entupindo de suco de laranja hoje? E a gente tem o retorno aqui de uma pessoa que estava de férias do Historiante, que é o senhor Márcio Fabiano. Oi, Márcio! Seguidores e seguidoras, eu estava ausente porque eu tive uma quarentena sabática, onde eu fui ler e reler muitos livros e naturalmente, vocês sabem, né, fui conversar com as estrelas, com as plantas, porque é preciso ser esotérico, senão a gente não aguenta. Bom estar de volta, vamos ter um papo hoje muito bacana. Bom, hoje nós temos a casa tá cheia hoje, nós temos dois convidados. Um desses convidados é a primeira vez que tá aqui, é o Marcelo Bressan. Oi, Marcelo. Opa, pessoal, boa noite. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem tá assistindo, quem é o senhor nesse mundo de meu Deus? Para quem não me conhece, eu sou do César, estudo sistemas avançados do Recife, sou professor na César School, mas eu também sou futurista na Future in Today, que é um estúdio de exploração de futuros, né? Eu trabalho com futurismo há aproximadamente 6 anos, mas, entre outras coisas, né, eu tenho uma formação totalmente multidisciplinar. Eu já fiz direito, minha primeira formação a termo foi fotografia, publicidade, depois marketing, e eu tenho um mestrado em design pela César School e agora eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Pernambuco em design, com foco em robótica, explorando aí metáforas de design para construir robôs melhores. Show de bola, bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer recebê-lo, tá? Deixo claro logo isso de agora. E também recebemos hoje uma pessoa que já esteve aqui em 2018, no episódio número 33. Quem é o dono de quê na internet? É a senhora Ellen Miranda. Olá, Ellen. Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vinda de volta à casa. Muito obrigada por estar de volta. Vou me apresentar rapidamente. Sou jornalista, comunicóloga, estou aí desbravando a internet profissionalmente há uns 8 anos. E todo dia, né, gente, a internet é uma surpresa, né? Hoje tivemos várias, mas é um processo eterno, né? Você está num ambiente de internet e é extremamente interessante a gente poder conversar sobre isso para tentar pensar em novos futuros, né, com o uso da internet. Muito bem-vinda. Da outra vez a gente debateu sobre a questão dos direitos autorais na internet, né? Será que muita coisa mudou de lá pra cá? Era um papo, não sei se o papo tá atualizado ainda lá no podcast. Bom, vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto. Manda! Queridos, se a pessoa que tá nos ouvindo agora e curte nosso conteúdo há um bom tempo, se essa pessoa pensa, caramba, gostaria de ajudar o historiante, de que modo ele pode fazer isso? Minha gente, mais barato que uma dúzia de laranja, ó, as laranjinhas aqui. Quem for ouvir no podcast não vai ver, mas aqui ao vivo, ó, mais barato que uma dúzia de laranjas é o apoio para o historiante, porque a partir de R$4 você vai estar contribuindo com o portal Historiante. Nessa missão de difundir conhecimentos, você vai fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, com muito material exclusivo, e vai fazer parte também do sorteio mensal de livros, que estamos retornando agora com o sorteio de livros, já que tínhamos interrompido devido ao período de isolamento, mas agora estamos retornando e a partir de R$4 você vai ter, digamos, essa gama de conhecimentos à sua disposição. É isso aí, ouça o recado do Kleber e seja um dos nossos apoiadores, vá no apoia.se/historiante e contribui conosco, tá? Você recebe inclusive muito material exclusivo no nosso grupo secreto, não perca tempo, vá lá e aproveite. Conheça também a família Historiante de podcasts, além deste aqui você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, o podcast das Arretadas, com olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, e a gente tá com um podcast novo, né, Kleber? Isso mesmo, é um podcast
que é voltado para o público infanto-juvenil. Estamos com o primeiro episódio, que é o podcast Era Uma Vez na História. Nesse primeiro episódio, nós estamos abordando com uma forma lúdica, com todo aquele enredo de um storytelling, a primeira parte da história de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Você que tem seu filho, sua filha, tem aquele sobrinho, sobrinha, você pode ir lá no seu agregador de podcasts, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, e pode acessar o Era Uma Vez na História e curtir este primeiro episódio. E vai vir mais novidade por aí. É isso aí. Lídia Verônica soprou aqui a informação quente, né, Lídia Verônica? Não, é que a Ellen recentemente participou do podcast do Arretadas. A gente falou sobre o novo normal, né, nas relações de consumo e comportamento também, né, nas novas relações de consumo pós-pandemia. É só isso mesmo, que a gente tem um programa quentinho aí com a Ellen. Foi, eu acho que o nosso último programa, se eu não me engano. Dá uma conferida lá no nosso feed. Aproveitando o merchan, vão lá assistir, tá bem legal o papo. É isso aí, não deixem de acessar aí os podcasts da Família Historiante, sempre aí com material muito bacana para vocês ouvirem. Vamos agora para o nosso editorial. Longínquos são aqueles tempos em que a internet era um mato sem ordem com o capim batendo na testa. Desenvolvemos e aprimoramos as sociabilidades em ambientes digitais de modo que chamá-lo hoje de mundo virtual nem faz mais sentido. Explico por quê. Virtual é aquilo que é quase real, quase verdadeiro, mas não é. Ora, com transações bancárias sendo feitas pela conectividade, processos de aprendizagem sendo feitos em ambientes online, amores e amizades sendo aquecidos pelos dados móveis dos celulares, podemos entender que o mundo real possui duas partes que se entrelaçam e se complementam. O mundo físico e o mundo digital. Um mundo em constante reconfiguração e recombinação, como diria o André Lemos. A dinâmica da rede estabelece parâmetros novos à sociedade, mas que em muitos são reconfigurações do mundo físico. Roubar é crime, seja no espaço digital, seja no espaço físico. A questão é que nem é somente isso. Nas últimas eleições, assistimos à consolidação de estratégias online de campanha para mobilizar os eleitores. Enquanto esse ato se restringiu ao investimento declarado oficial dos políticos, tudo bem, mas o buraco foi aberto mais embaixo. Hoje falamos em um esquema de disparos de mensagens automatizados e no uso de bots para subir hashtags, construindo e destruindo a reputação de alguém. Esses robôs bem adestrados, contudo, não são os culpados disso. Bots são ferramentas extremamente úteis para um sem número de serviços. Eles aceleram processos, automatizam ações e dinamizam as relações na rede. Mas a mão de quem os configura e programa? Outra prática constante nos últimos anos é o que chamamos de exposed, a ação de expor a intimidade de alguém, sejam conversas, áudios, vídeos. E olha, de youtubers famosos a políticos e ministros no Brasil, diversas pessoas foram expostas em momentos os mais diversos. O recente caso do PC Siqueira, envolvido em pedofilia e pornografia infantil na web, e a exposição de áudios da Anitta numa tentativa de intimidação por terceiros, são dois polos dessa mesma prática. Quem com exposed fere, com exposed será ferido? E mais, existe um exposed do bem e um exposed do mal? Precisamos refletir sobre isso. Eu lembro nessas horas do Guy Debord, quando ele fala sobre a sociedade do espetáculo. Sejam os bots subindo hashtags, sejam os exposeds rolando na web, tudo que a sociedade contemporânea quer é acompanhar, degustar e consumir o que as mídias têm a oferecer. Mas o que é que vocês acham disso? Eu acho que a parte de, pegando o gancho aí dos exposed, que a gente tem muito, e que alimentam também os bots mundo afora, eu acho que a gente tem um fenômeno extremamente humano, né? Que é o nossa menina, te contei, o clássico, né? Que isso pega muito do ser humano de se aproveitar de uma informação quente, às vezes absurda, às vezes interessante, às vezes plausível de ser real, mas que no fundo alimenta muito uma curiosidade que é uma característica muito humana, que é querer saber, que é querer estar por dentro de coisas que não lhe diz respeito, principalmente. Isso, aliado, né, a uma campanha de subir hashtag, de
expor e também intimidar pessoas através das redes sociais, virou um monstro do século XXI, né? A gente tem hoje, não dá nem para falar de um elefante no meio da sala, porque o elefante já pisou na sala, já acabou com a casa e já está ocupando todo o espaço, né? E é muito de a gente também tentar entender como que essa prática ela virou o tamanho que ela virou, baseado numa coisa que sempre existiu, né? A fofoca, a conversa fiada, né? Aquele bate-papo de comadres, não foi inventado junto com as fake news, junto com os bots, só foi ampliado, né? O que já sempre teve. A questão é que antes ficava o quê? Né? Quem era detentor da fofoca era as duas fofoqueiras que todo mundo conhecia. E todo mundo sabia que se tivesse alguma coisa errada, tinha que falar com as fofoqueiras da rua e que elas que tinha nome, né? Os detentores dessa difamação, dessa conversa, dessas notícias, sempre tinha um detetor, né? Da onde começou essa conversa? Com a fofoqueira do 62. Hoje a gente não tem isso. Então, a gente tem o sistema da fofoca, da conversa baseada em absolutamente nada, em achismo, na tentativa de expor pessoas, na tentativa de ridicularizar outras pessoas. Às vezes podem ser coisas que tenham provas, né? E aí muitas pessoas usam da internet tentando de alguma forma trazer justiça a alguns casos, e aí você pode pegar muito caso de gente, principalmente de mulheres que você vê que estavam sofrendo algum tipo de violência. Tinha um caso muito recente da moça que ia dar um celular de presente pro namorado, pro noivo, aí descobriu que ele estava traindo ela, não quis dar mais, e o negócio virou um rebuliço, foi pra internet, e o cara querendo o celular que ela ia dar, e depois não ia dar mais nada. Então ela foi pra internet pra se expor, pra tipo, ele tá aqui na minha porta, ele não sai há 2 dias, e pelo amor de Deus, socorro. Num pedido claro de socorro. Mas ao mesmo tempo, é uma exposição que nem sempre todos os envolvidos querem, né? Então a gente precisa entender muito, e é muito legal a gente estar falando sobre isso, onde que começa essa curiosidade, onde que a gente consegue trabalhar essa curiosidade sem precisar alimentar um monstro para isso, né? Eu quero saber das fofocas da Anitta, mas será que não é esse sentimento de querer saber as fofocas da Anitta, você está alimentando, assim, um sistema medonho de informação? Eu acho que assim, uma ideia a se pensar também qual é a nossa responsabilidade na hora de consumir esse tipo de conteúdo, né? Se eu posso fazer uma contribuição aqui, eu realmente concordo com o que a Ellen trouxe. Eu acho que tem um paradoxo muito grande de que nunca a gente teve tanto acesso às verdades privadas de todo mundo, né? Cada um que conta a sua história como bem entender na rede social, e ao mesmo tempo nunca se teve tanto questionamento de fatos elementares básicos, né? Como, por exemplo, se a Terra é redonda ou não. Então, ao mesmo tempo que todo mundo acredita em qualquer ladainha que se fala na internet sobre uma pessoa X ou Y, se questiona coisas que são entendidas como fatos a partir de estudos e ciência, e a gente está num momento muito confuso, né, na verdade. A gente está num momento que as consequências disso não estão só na política, né, até no próprio campo da ciência. Em algum momento você está tendo aí pesquisadores começando a se questionar se deveriam realmente pautar aí a argumentação deles em fatos ou não, na hora de tentar convencer as pessoas sobre um perigo, né? Por exemplo, não foi falta de fatos, né, para alertar sobre os perigos do aquecimento global. Desde os anos 70 que se tem relatórios e mais relatórios de estudos com instrumentos caríssimos, que a própria pessoa que financiou aquele satélite para estudar isso, quando recebe o resultado, diz que não é verdade, né? Enfim, a gente realmente teria que pensar um pouco sobre como é que a gente pode
como é que a gente pode se aproximar novamente das pessoas sem necessariamente pautar isso em narrativas só estéticas, né? Você posta lá a foto do seu jantar na rede social para dizer que na sua casa é um lugar bacana, as pessoas podem vir, né? Você tira uma foto, um selfie no carro para todo mundo saber que você está empregado, que você está indo trabalhar e que tem um carro. E você espera que as pessoas acreditem nisso. E as pessoas acreditam tanto nisso que elas ficam doentes, né? Elas acham que elas não têm um carro e tem que ficar triste por causa disso, ou ficam com inveja do seu jantar maravilhoso ou acham que deveriam estar malhando mais porque você está mais sarado na selfie e tal. E, na verdade, você está tão triste quanto essa outra pessoa, né? Agora, na hora que chega um relatório científico de que é para adotar tal ou tal medida para salvar a população, a pessoa fala, não, isso aí não é verdade, não acredito. Então, eu acho que o grande embate é esses vazamentos. Eu fico muito intrigado de entender como é que alguém acredita num vazamento, né? Eu não sei como é que eu faço para acreditar numa informação que foi vazada. Quem foi que vazou? E por quê? Qual é o interesse dessa pessoa em vazar essa informação? Você tem vazamentos que são muito benéficos para a sociedade, né? Acho que alguém comentou aí sobre a questão, será que tem um vazamento, um leak do bem? Tem. Você tem chatbots que estão vazando informações do bem. Por exemplo, você tem a Operação Serenata de Amor, que tem a Robô Rose, né, que fica no Twitter expondo aí dados que são abertos, tá? Não é invasão de privacidade, são dados abertos dos cartões corporativos dos políticos, né? Atividade de compra irregular, e ela bota lá, marca o candidato, o político, e fala assim, ajuda a gente a entender isso. Aí é um chatbot. Então, a gente está num momento realmente bem peculiar. O Flávio comentou aqui, Flávio é um dos nossos apoiadores, e ele está aqui na nossa live, ele falando sobre ser exagero dizer que existe uma guerra, né, entre os bots. E eu acredito que não, na verdade eu acredito que esteja tendo realmente um bombardeamento de notícias falsas e realmente a proliferação desses bots, né? Quem não viu o primo do porteiro trocando pneu, né? O pneu estourou, enfim. Tem várias pessoas que moram no mesmo prédio, né? Aparentemente, e conhecem esse mesmo porteiro e o primo, enfim. Foi um dos momentos mais recentes, né? Do bombardeamento de fake news por meio dos bots. E aí, eu vendo gente tentando combater bots. Então, assim, é uma guerra injusta, porque o tanto de bots que tem, e tem uma pessoa tentando combater, né, o argumento de um bot, enfim, de vários bots. E eu acho que sim, que não é exagero, na verdade, dizer que tá rolando uma guerra entre bots. Porque é uma guerra injusta, né? A gente está sendo bombardeado o tempo todo. Eu estava explicando para minha mãe outro dia que fake news nem sempre quer dizer que o que está trazendo na fake news tem informações falsas. Às vezes as informações são até verdadeiras, mas tiradas de um contexto aleatório, né? Enfim, e aquela fake news, ela sendo divulgada, né? A gente está sendo bombardeado por informações que até às vezes trazem informações verdadeiras, mas deixa a gente confuso e, enfim, é um bombardeamento que deixa a gente muito inseguro sobre a mídia, sobre tudo, enfim. Eu acho que sim, é uma guerra. Antes de eu fazer uma provocação para a Ellen e para o Marcelo, eu vou dar uma de secretário da live. Então, vamos lá, um alô. Estão desejando boa noite a gente. Francisco Wesley, o Marcos Braz Bressan está dizendo, grande professor. E aí a Taíla e o Ostran também estão desejando aí boa noite e sucesso para a gente. Ellen, Marcelo, eu queria saber de vocês o seguinte, vocês estão aí na vibe da tecnologia, aliás, o mundo todo está na vibe da tecnologia, mas uma tecnologia, uma ferramenta, ela não tem caráter. Caráter tem quem a instrumentaliza, quem a utiliza, né? Então, o Pablo falou no seu editorial, e eu vou tratar disso
da questão da Anitta, por exemplo. Não vou dizer o nome do jornalista, todo mundo sabe, mas o que foi que aconteceu ali? Raiva? Vingança? Ele se aproveitou dos áudios gravados que deviam estar lá arquivados em algum lugar, e a partir do momento que a Anitta não servia mais, ele disse, opa, agora eu vou fazer esse vazamento. Como é que vocês, no seu ambiente de trabalho ou em sala de aula, como é que vocês estão discutindo ética? Bom, eu acho que essa questão da ética, e entrando no caso do jornalista, que é a minha profissão, basicamente, na faculdade dele, né, não existiu isso, e provavelmente em grande parte da sua conduta profissional, a ética foi sempre, eu acho que uma questão muito opcional, né? E no jornalismo, inclusive de fofoca, tem que levar o mínimo, né, do um disse, o outro falou, e, né, respeitando as fontes e tudo mais, o que, ao meu ver, ali foi um completo chilique da parte dele. A Anitta providenciou, né, ali um arsenal contra ela mesma, mas ela tá ótima, tá maravilhosa, assinou hoje com uma gravadora internacional, entendeu? Acho que para ela tá tudo certo, e ele continua se queimando, né, porque quem vai querer virar fonte de um jornalista que fica vazando áudios? E assim, estamos falando de uma pessoa que todo mundo sabe que é um jornalista de fofoca. Se um jornalista de fofoca não preserva suas fontes, gente, mas o que ele está fazendo? Você precisa dessas pessoas para manter sua rede de fofoca. Então, assim, um jornalista que não respeita a fonte, eu acho que tem que repensar tudo mesmo, né? Tudo mesmo, né? Porque a base do jornalismo é você contar com pessoas que te contem coisas, né? Isso seja fofoca de entretenimento, isso seja bastidores, né, de Brasília. Você precisa ter essas vozes e você precisa preservar isso a todo custo. Não foi o caso dele. Eu acho que nessa visão de ética, a gente tem um problema que a gente está passando por uma crise sanitária, uma crise política, uma crise moral e uma crise ética também, né? A gente está com bastante crise existencial aí para lidar nesse ano e nos próximos. Mas sim, e a ética, quando a gente fala, a gente lembra desses casos maiores e tudo mais, mas e aquela mensagem de Instagram que você repassa e nem lê, né? Aquela notícia que você lê o título e já manda, não verifica a fonte, manda qualquer coisa nos grupos de WhatsApp, marca todo mundo e um monte de porcaria, não faz o mínimo do seu trabalho, que é: eu vou repassar isso. Será que isso que eu estou repassando procede? Tem também um pouco da preguiça de, li o título, estou revoltado. Pronto. E nem se dá o trabalho de ler. O Twitter, ele vai implementar até o final do ano, né? Ele já se posicionou, que para você compartilhar uma notícia, você vai ter que confirmar que você leu aquela notícia, né? A que ponto chegamos, não é mesmo? Você está falando sobre uma notícia que você não leu. Então a gente também tem parte da ética, ela tem que ser levada também num ponto não tão de a ética jornalística, mas aquela do dia a dia. Por que você está printando a conversa que você está tendo com um terceiro e mandando para um quarto, né? Isso também não é um vazamento? Né? E os nudes, gente, pelo amor de Deus, os nudes estão vazando aí desde sempre. Isso também não é super, inclusive é crime. E isso acontece, então acho que a gente tem que passar a ética, ela uma coisa muito mais pessoal. E todo mundo fura fila, sim, e a sua ética? E você? Né? A gente já tem muita gente desonesta nesse mundo, a gente precisa fazer a nossa parte também. Sobre o caso da Anitta propriamente dito, eu confesso que o nome Anitta deve ter aparecido dando scroll na minha timeline, mas não estou a par na situação, então não vou comentar sobre esse ponto. Mas sobre a questão da ética, sim, lá na César School, na faculdade, e acredito
acredito que em toda disciplina que eu ministro, eu sempre tento trazer esse componente ético, talvez até para uma deformação profissional, né? Porque enquanto futurista eu tenho que contribuir para garantir que tenha gente viva o suficiente no futuro para a gente ainda ter uma história. Então, toda vez que alguma coisa fere aí a ética, é um dos primeiros pontos que a sobrancelha levanta, certo? Eu acho que tem uma questão aí da gente observar como as pessoas flexibilizam essa ética a partir do momento em que o afetado, pela falta de ética, é alguém supostamente do campo adversário, né? A gente chegou num momento em que não tem mais nada que é verdade, a gente tem o que é conveniente, e aí se aquela coisa é totalmente difamatória, e eu não gosto da pessoa que está sendo difamada, então eu vou compartilhar isso e dizer, tá vendo, aquela pessoa é horrível e tal. Então, quem não gostava da Anitta deve estar compartilhando isso, certo? Como se fosse aí a cura do coronavírus, né? Mas quem gosta da Anitta deve estar preocupado. Então, tem aí essa mecânica, vou dizer até uma coisa nefasta por trás, né? As pessoas querem contribuir com a construção de uma narrativa ao redor da vida de alguém, e de preferência negativamente sobre a vida das pessoas que a gente não gosta. Essa é uma característica muito forte da rede social, né? Ela é feita para você meio que acelerar o processo de seleção natural social ali, de quem é legal e quem não é, e você faz isso quase que como num laboratório, né? E controlando ali as condições a favor de uma agenda maior por trás de uma espécie de experimento. Então, a gente vê isso na política, a gente vê isso com uma celebridade, né? De repente tem alguma celebridade que você nem achava legal, quando você vê, você está escutando, essa pessoa está aparecendo na sua rede social. E como é que isso não acontece espontaneamente, né? Isso é provocado. É alguém que investiu nisso para que aquele nome, às vezes, na timeline. Então, só para a gente pensar que realmente tem essa questão da preguiça, né, da pessoa nem ler a notícia e compartilhar, mas tem uma coisa pior por trás, que é uma espécie de agenda, né? É como se tivesse ali um líder de um time que está mandando mensagens assim para você simplesmente continuar entregando essas mensagens de alguma forma. Veja, gente falando besteira em áudio, e jornalista com acesso às informações tem um bocado. Por que a Anitta? Talvez a pergunta seja mais essa, né? Porque esse personagem que vai ser o alvo agora da disseminação da fofoca, nude de celebridade, minha gente, vazando, é uma quantidade tão grande que toda semana eles devem escolher uma, né? Deve ter lá uma lista, lá, uma pauta na redação do jornal esperando qual vai vazar essa semana. Então, por que a Anitta? O que está acontecendo no mundo agora para que isso seja relevante para alguém? Aí fica aí essa pergunta que eu deixo, né? Sobre essa questão da invasão de privacidade, nós tivemos agora, nesse final de semana, as notícias sobre esse aplicativo, né, o FaceApp, que é aquele aplicativo que muda o rosto da pessoa, muda para o homem, passa, digamos, a ser mulher, ou seja, faz essa transformação, e começou-se a sair aquele mesma conversa que já tinha saído com esse mesmo aplicativo quando ele fazia aquela mudança de idade, ou seja, deixava as pessoas, se não me engano, eram mais velhas. Que esse aplicativo, ele faz, digamos, um rastreio muito grande dentro dos dados dos celulares das pessoas, que segundo a informação que saiu no Estadão, o FaceApp, quando a pessoa concorda com a utilização do app, ele recolhe informações dos dados da atividade online da pessoa, a utilização de outros aplicativos, através dos cookies da internet, que ficam registrados no computador, ele consegue ter acesso aos sites que a pessoa visita e até quanto tempo a pessoa fica em cada site. Ou seja, o aplicativo ele tem praticamente o acesso total à internet que a pessoa utiliza no celular. E muitas pessoas estão, logicamente, aceitando, concordando com os termos sem ler. E isso acaba sendo a invasão de privacidade que muitas vezes é utilizado por empresas lá na frente, porque a partir do momento em que, a partir desse aplicativo, as pessoas conseguem ter acesso a qual site a pessoa visitou, qual digamos, produto a pessoa está comprando, porque ele vai ter acesso aos cookies, vai ter acesso ao que a pessoa está visitando, ao que a pessoa está pesquisando. Isso lá na frente pode se tornar naquela lavadora que do nada aparece lá na tela do seu YouTube, ou então do nada
aparece lá na barra lateral das propagandas lá do site que você está visitando, e acaba sendo invasão da sua privacidade. E isso ocorre com muita frequência em aplicativos. As pessoas simplesmente aceitam os termos sem ler os termos, e muitas vezes dá acesso a muitas coisas além da simples foto que vai ser alterada através do aplicativo. Vai em locais como a agenda da pessoa, a visitação em sites, a utilização de internet, enfim. Muitas vezes a pessoa acaba aceitando a própria invasão de sua privacidade. E com relação aos bots, é outro, digamos, complicador da vida digital das pessoas. Em uma reportagem que saiu na Canaltech, e tem até 8 sites que também divulgaram a mesma notícia, para você ver como é algo alarmante, vocês que estão assistindo, demais membros aqui dessa live, e uma reportagem que foi divulgada pelo site Canaltech no dia 22/5, de um estudo que foi feito, eu esqueci de anotar, mas foi um estudo britânico. Ele indica que 82% dos perfis do Twitter mais influentes com notícias sobre o Covid-19 eram bots, não eram pessoas, eram robôs que estavam divulgando notícias sobre o Covid-19. 82% dos perfis mais, digamos, divulgados no Twitter. Esse estudo aponta que isso ocorreu sobre os 50 principais perfis. Desses 50 perfis, 82 eram robôs, eram bots. E aí vocês pensam, mas em uma escala mais ampla. Aí eles fizeram a escala mais ampla. E das 1000 páginas mais influentes no Twitter sobre informações da Covid-19, 62% eram bots, ou seja, a grande parcela da informação que está ocorrendo sobre o Covid-19 no Twitter muitas vezes está sendo promovida aí por robôs. E isso é preocupante porque nós vemos a escala que isso se tornou. Não é mais algo que está restrito somente à política. Há robôs para denegrir a imagem de pessoas, de empresas. Em estudos vem dizendo que milhões estão sendo investidos exatamente por empresas para denegrir a imagem de outras empresas. E isso é preocupante porque dentro dessa esfera de robôs nós vamos encontrar fake news, notícias que acabam desabonando a ciência, o jornalismo sério, a educação, enfim, isso aí acaba prejudicando muito a socialização da pessoa com relação à socialização de informações verídicas, informações que realmente vão ser relevantes para a pessoa. Eu gostaria de começar um pouco falando sobre a questão de privacidade do FaceApp. Esse papo todo rolou ano passado, que é um aplicativo russo que capta informações e tudo mais, e aí as pessoas ficaram chocadas, meu Deus, nossa, que absurdo. Todo mundo tá no Facebook, todo mundo tá no WhatsApp, todo mundo tá no Gmail. Então, eu acho que a gente também precisa tomar um pouquinho de cuidado no sentido de não é que o FaceApp está certo, é que tem tanta coisa mais errada do que o FaceApp, ele pega algumas informações de leve. E aí, essa informação, ela é muita gente não tem noção. Mas, por exemplo, quando a gente fala, você falando da geladeira, né, que de repente ela tá ali te atormentando, se você entrar em qualquer coisa que o seu Facebook tiver logado, e ele fica logado, se você tem um aplicativo do Facebook no seu celular, você está logado no Facebook para qualquer coisa que você mexer no seu celular. Muitas pessoas não sabem disso. Só que você entra no seu celular e você joga lá no Google, calça feminina, Renner. Você se lascou. Porque você vai ter propaganda da Renner absolutamente em todos os cantos, para todos, sempre. Porque isso é uma das ferramentas de marketing. E você não vai se livrar disso, porque diferente do Google, que ele vai pegar se você tiver logado no seu Gmail, ou então se você tiver com o seu IP disponível, ele vai saber que esse IP teve essa busca. O Facebook sabe que você é você. E que você já olhou 2 vezes calça feminina, tanto na Renner quanto na Riachuelo. É o filtro invisível. Sim, é um nível de invasão de privacidade absurdo. E o Facebook tá vendendo para todo mundo. Absolutamente todo mundo, sem menor discriminação. Quem quiser compra, leva todas essas informações extremamente sensíveis. Então, quando a gente fala de privacidade, a gente tem que voltar muito atrás no sentido de as pessoas não entendem o valor da privacidade delas até sofrer um ataque dentro da sua vida íntima, até ser revelado
áudios vazados, fotos íntimas, até você ser particularmente ferido pela falta de privacidade. Porque muita gente fala, mas se eu conseguir um desconto por conta, né, das propagandas da Renner, para mim tá ótimo. Ok, você ganhar o seu desconto da propaganda. Só que não é só isso que você está disponibilizando. Você está disponibilizando um perfil seu que talvez alguma empresa use para alimentar fake news sobre saúde, porque você é uma pessoa que tem tendência a gostar desse tipo de conteúdo. E aí você vai cada vez se distanciando da vida real, do mundo real, porque você mesmo está doando essas informações. E em que momento, na educação, a gente é informado disso? Né? A gente estuda muita coisa, mas a gente não estuda muita coisa para a vida moderna. A gente não tem educação digital, mas a gente está com o celular na mão, né? Crianças de 10 anos estão conscientemente na internet. Tá aí a geração TikToker que não me deixa mentir e que dá muita informação, um rio de informações para o TikTok. Mas as crianças estão mexendo na internet desde os 2, 3 anos de idade. Mas elas não foram ensinadas o que isso significa, o que você pode expor, o que você não pode expor, como que você compra as coisas na internet, né? Tipo, como você compra não só com o seu cartão de crédito, você compra também com as suas informações. Por que você não pode colocar seu e-mail em qualquer coisa que aparece na internet? Porque o seu e-mail é o endereço da sua casa. Você não pode sair jogando o endereço da sua casa em tudo quanto é canto, mas a gente não tem essa educação. Então, quando a gente não entende o valor da nossa privacidade, é muito fácil ninguém se importar com o tanto de informação que esses aplicativos estão pegando, o tanto de informação que a gente distribui por aí, porque na verdade tanto faz. Quem que vai querer invadir o meu e-mail que não tem nada? Bom, se o seu e-mail não tem nada, mas você está xingando o seu chefe e isso chega na mão dele, será que não tem nada? Tem, porque isso é de fórum íntimo, né? Mas se a gente abrir mão disso em troco de 10% de desconto numa calça, será que a gente entende quanto custa isso pra gente? Acho que não. Então, eu acho que tem muito da educação digital que não existe. E essa educação digital, ela também vai nos ajudar a entender que as nossas conversas não podem ser baseadas nos bots, né? Que é o que mais tem no Twitter, né? Que é ele que controla a informação, né? 60% das pessoas se informam através de bots, né? Olha só. Só que ao mesmo tempo, a gente tem, durante toda essa pandemia, um aumento exponencial de todos os veículos de comunicação sérios. Então, o aumento teve mais de 100% de inscrições no Estadão, a Folha também aumentou pra caramba o número de seus inscritos, e tudo isso é uma tentativa das pessoas de, olha, tem um mar de informação ali fora, eu estou sendo afogado por essas informações, tá rolando uma pandemia que eu posso morrer se eu não estiver bem informado. Então, houve-se também uma procura pela informação. E por que houve essa informação? Porque há muito pouco tempo atrás, a gente estava em guerra com a mídia e a gente estava num negacionismo fudido contra tudo e todos. Então, quando chega, olha, se você estiver mal informado, você pode morrer, muita gente deu um passo atrás. Tipo, se eu não estiver bem informado, eu posso ser pego de calça curta. E assim, tem gente morrendo. Mas e a galera que não acredita em nada disso? Essas pessoas estão andando na rua sem máscara e, tipo, tá tudo bem. Isso é um problema, porque a gente está desassociando o mundo real para uma guerra de narrativas. E também esquecendo uma coisa simples e básica, né? A internet não é um espaço alienígena. Ela é um território real de disputas, de narrativas em confronto, e que elas existem justamente para, né, valorizar ou destruir determinadas ideologias ou determinadas pessoas. O Twitter virou um campo de batalha, ele é um campo de batalha. E essa batalha, a cada dia, ela é travada através de uma série de estratégias, inclusive o direcionamento dos robôs para que eles atuem como lá os guerrilheiros em nome de alguém, né? E os dados, de fato, esses dados eles valem mais do que ouro hoje em dia. Dados valem muito. Eles são fundamentais para grandes empresas atuarem e se moverem na conectividade, né? Então, as pessoas elas não têm noção de que o se conectar no Facebook, o se conectar numa mídia social é um processo de entrega de alguma coisa. Você tem que dar alguma coisa para eles.
E o dar é justamente suas informações para que eles possam utilizar. O próprio Facebook utilizou-se disso de maneira bem escusa nos Estados Unidos. A gente já sabe o que deu, né? Lá no caso eu esqueci o nome, a Cambridge Analytica, né? A gente já sabe dessa história. Inclusive já saiu documentário sobre o assunto, a privacidade hackeada, e como o Facebook ele atuou vendendo praticamente, né? Entregando lá numa transação bastante escusa os dados de seus usuários para que a campanha do Trump conseguisse atingir as pessoas que eles queriam de fato mudar a opinião, né? Fora outros casos por aí. Passando a limpo. Queridos, vamos para o primeiro bloco aqui do nosso podcast. Querido Marcelo, querida Ellen, a partir de agora não se conectem em canto algum, Google, nada, não faz nada que você possa pesquisar, tá? A gente vai fazer a nossa brincadeira de perguntas e respostas. Eu lembro que Ellen trapaceou no último programa em que ela participou. Você lembra, Ellen? Você trapaceou. Olha, eu acho isso um absurdo. Não me recordo, portanto, não fiz. Kleber larga o celular, Márcio Fabiano larga o celular. É simples, agora é o quadro Passando a Limpo. Nós vamos colocar aqui 3 perguntinhas de múltipla escolha. Beleza, Marcelo largou tudo ali. Márcio, eu quero ver... Mão na cabeça. Márcio, eu quero ver suas mãos. Bom, o prêmio de hoje são 3 bots de estimação, tá? O cloroquino, o niobinho e o laranjinha. Questão 1. A internet chegou ao Brasil por iniciativa da Comunidade Acadêmica de São Paulo e Rio de Janeiro. Um trabalho conjunto da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Laboratório Nacional de Computação Científica. Em que ano isso aconteceu? Alternativa A, 1987. Alternativa B, 1988. Alternativa C, 1989. E aí, galera? Marcelo, me socorre. Alternativa B. B. Eu vou na B também. Vou na Alternativa B também. Ok. Foi tão firme assim. Eu tô sentindo o cheiro que alguém tá pescando, porque a alternativa tá certa. Eles acertaram. Não pesquei, não. Eu só fui convicta da minha ignorância, mas vai que eu acerto. Ok, todo mundo pontuou. Questão 2. O uso da internet no Brasil cresceu em 2019 e 70% da população passou a estar conectada. Verdadeiro ou falso? Isso é falso. Letra B, falso. Verdadeiro. 70% não. Peraí, Márcio foi falso. O que é estar conectado aí? Se contar acesso à internet móvel, é verdadeiro. Eu acho que se contar a internet móvel também é verdadeira. Ok, então vai todo mundo em verdadeiro e Márcio em falso, ok? Correto? Isso. Beleza. Márcio, querido, infelizmente não foi dessa vez, você errou. Então tá todo mundo no páreo, Márcio... Se for contar a internet em casa, tá bem distante disso, tá? Pouquíssima gente tem internet de banda larga em casa. Pois é, esses dados eles são da última pesquisa do PNAD Tecnologia, e ela observou que houve um crescimento no uso da internet em 2019, algo em torno de 70%. Essa população passou a estar mais conectada. Questão 3, também fruto da pesquisa do PNAD. Tá? De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, qual informação abaixo é falsa? Alternativa A, 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Alternativa B, quase metade das pessoas que não têm acesso à rede, 41,6%, diz que o motivo para não acessar é não saber usar. E alternativa C, o percentual de moradores de áreas rurais que não utilizam a internet porque o serviço não está disponível é de 25%. Eu vou nascer. Vou nascer. Eu também vou Ellen, nascer. não faça isso não, Ellen. Eu sou doido, Ellen. Não faça isso não, gente. Mas eu acho que tem muito mais gente, né, nas áreas rurais que não tem acesso. Eu também acho. É a alternativa Eu A. também vou nascer. Se assim tem 70% da população conectada, não tem como 1 em cada 4 não ter acesso à internet, certo? Ok, mas você foi na... Peraí, agora eu fiquei meio confuso. Vou na A. Letra A. Beleza. Márcio vai de... Pode mudar, eu acho que a A é que vai estar mais certa. Ok. Vocês dois estão na A. E aí? Ellen tá na C, Kleber tá na C, Lídia tá na C, né? Acho que é mais. Ok, então é isso mesmo, é a alternativa C que tá falsa, gente. O percentual de moradores de áreas rurais que não tem que estão com o serviço indisponível e por isso não utilizam a internet é de 14%. É menos. As demais estão certas. 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. B, quase metade das pessoas que não têm acesso à rede diz que o motivo para Volta não àquela acessar... questão que eu falei da questão anterior. O que é que ele entende como estar conectado, né?
Aham. Ele está dizendo na outra que 70% da população está conectada, e agora um em cada 4 não tem acesso à internet. Na verdade, a outra é que o aumento foi de 70%, mas não do total. Tá. Viu? Foi o aumento que foi 70%. Aí, Então hoje quem ganha. de fato, as áreas médias testam. Então hoje quem ganha aí o nosso prêmio é quem mesmo? É Ellen, Kleber e Lídia, né? Então são 3 bots, cada um fica com um. Cloroquina. Quem quer ficar com qual aqui, gente? Quero miobinho. Eu quero laranjinha. Então, Kleber, o cloroquina é seu, viu? Eu pego cloroquina, que eu boto no velho barreiro e aí já mato o coronavírus já. Quero joias. Misericórdia. Ah, é? Então tá. Ok, meus queridos membros fixos da banca, me ajudem. Tem uma fala lá do Daniel Gatti, lá no Instagram. Quem pega aí pra mim, pra gente falar aqui pro pessoal. O Daniel Gatti mandou uma mensagem aqui pra gente, falando um pouquinho sobre o tema. E eu queria que Ellen e Marcelo fizessem um comentário, né, sobre aquilo que o Daniel mandou. É só pra deixar claro aqui, as interações elas são feitas lá nas nossas mídias sociais, Instagram, o Facebook ou Twitter também, tá? É só colocar o historiante nas 3 que você nos acha. Um grande abraço, Daniel Gatti, sempre participando aqui. Né? O Flávio mandou aqui uma fala também. Marcelo e Ellen, se vocês quiserem comentar, o Flávio Santos colocou aqui: será um exagero afirmar que a comunicação, a internet e as redes sociais no século XXI tornou-se instrumento de guerra? Olha, eu gostaria de dizer que é o melhor, maior e mais perigoso instrumento de guerra, porque principalmente a gente está vendo ao vivo e a cores o quanto os fatos são irrelevantes frente à narrativa. A gente tem uma pandemia global que tem dezenas de fatos apontando para uma direção e a guerra de narrativa transforma isso. Então, o que era uma unanimidade, o que era aceito por todos, no formato, por exemplo, de distanciamento social, houve diversas formas de teste, né? Toda a comunidade científica se esforçando para trazer dados e informações sobre essa pandemia e chegando à conclusão que o distanciamento social, no momento, é a forma mais eficaz. Esse fato, ele virou uma opinião. Então, quando você tem uma guerra de narrativa nesse nível, os fatos são irrelevantes. Você ter os fatos estarem a seu favor não quer dizer nada. Então, é muito importante a gente estar de olho nessas guerras de narrativa, porque é elas que estão determinando os fatos. Então, quando você fala, olha, a pessoa morreu de Covid-19 e tem a contrapartida de não morreu, você está indo contra um fato. Quem está usando máscara é contra não é patriota, ou então não quer tomar um remédio porque quer que todo mundo morra de fome. Então a gente está numa guerra de narrativas pesada, bizarra e paranoica. Então a gente tem um conjunto de fatores que a gente precisa ficar em cima, sim, porque hoje eu acredito que essa guerra de narrativa ela é muito mais importante do que os fatos. Porque é isso, é como convencer as pessoas a fazerem coisas, já que a parte científica não está adiantando, né, a parte racional não adianta, o que a gente faz para as pessoas seguirem, né, as recomendações médicas? Não sei, a gente podia começar o distanciamento social nessa quarentena de quem emagreceu. Quem emagreceu pode sair, quem não emagreceu fica em casa. Então, já começa aí a diminuição do povo na rua, né? Por quê? Porque tá difícil. Ou então colocar fake news do bem. Se você sair na rua, sei lá, vai virar broxa. Quem vai querer sair na rua, não é mesmo? Então, será que a gente tem que apelar para esse tipo de conteúdo para os fatos serem respeitados? Porque a guerra de narrativa transformou tudo em opinião. E quando a gente entra no campo de tudo é opinião, a gravidade ela não é mais um fato, né? A gente começa a se questionar. Mas tem certeza que o homem foi para a Lua, que isso, aquilo, aquele outro? As pessoas já não acreditam em fatos. Então, sim, na minha opinião, isso é uma guerra perigosíssima e é a mais importante. Essa questão da guerra, ela realmente é muito boa. Eu concordo com muito o que a Ellen trouxe aí. Tem um conceito que eu acho muito rico, que se chama imunidade cognitiva.
que é uma proposta de que nós precisamos trabalhar modelos educacionais e modelos mentais que permitam você receber uma informação, pouco importa qual seja a fonte, e conseguir fazer essa triagem, né, do que é que faz sentido, o que é que não faz, a partir realmente de interpretação de fatos, tá? Se você tem um estudo que foi realizado, e se você faz qualquer pesquisa no Google, certo? Qualquer pesquisa, as 3 primeiras coisas que aparecem geralmente fica lá dizendo publicidade, certo? Então, ou eles têm que informar que é conteúdo pago, é conteúdo proprietário de uma organização e tudo. E fizeram uma pesquisa em centros universitários nos Estados Unidos e os jovens não sabiam a diferença entre uma informação que era do interesse de uma empresa e uma notícia. Eu acho que isso é um sintoma muito grande do momento que a gente está vivendo, né? A imunidade cognitiva é a premissa de que você escuta alguma coisa e não é ser aquele maluco da filosofia que questiona tudo sistematicamente e tudo, porque isso também não é produtivo. Mas é o fato de você entender o que é a informação que você está recebendo. Uma pessoa que chega para mim e fala que o primo do amigo do vizinho que era companheiro do time de futebol do secretário, sei o que, ela viu que o pneu realmente explodiu na cara do porteiro. O que é que eu tenho a ver com isso? Por que você está me dizendo isso? A que serve essa notícia, essa informação? Quando eu escuto muita coisa e eu compartilho muita coisa e minha cabeça funciona meio ligeira, então às vezes eu leio um pouco, eu já entendo do que se trata e tudo, mas até quando eu concordo com alguma coisa, vamos lá, fazer uma pergunta para vocês aqui. Levanta a mão, quem de vocês, quando lê uma matéria, fala assim, um artigo da Faculdade de Medicina de Boston disse que tal remédio faz mal. Quantos de vocês clicam no link e leem o artigo científico da revista de medicina? Pronto, eu sou o maluco que leu a porcaria do artigo da revista de medicina. Eu sou o maluco que lê a porcaria do artigo da revista de antropologia. Se o jornalista coloca lá, eu lembro de uma matéria que até discuti isso no grupo de família, não sei o que e tal, que o jornalista dizia assim, olha, dispositivos móveis tornam as crianças autistas. Bom, se isso é verdade, eu sou pai de família, eu tenho que entender por quê. Não é só entender, eu não vou deixar ver e pronto. Eu tenho que entender por quê. Porque pode ser que tenha uma outra coisa, por exemplo, a televisão, é uma tela muito maior. O que é que promove isso? E aí eu fui ler o artigo, e o artigo não dizia isso, certo? Agora, em algum momento no artigo, eram citado que como o grupo de controle foi analisado também com crianças autistas. E aí o jornalista pegou isso e pum, como uma matéria da New York Times em que ou foi da Time Magazine, desculpa a gente pela imprecisão, mas ou foi a Time ou foi a New York Times, em que um médico estava falando de uma substância baseada, que uma das moléculas do composto era o enxofre, e que isso ajudava na detecção do câncer. E aí o jornalista falou que cheirar pum curava câncer. Teve até que se retratar depois e tudo. Então, a gente entende a questão da velocidade do fluxo da informação, mas se você for conversar com qualquer pessoa hoje, por exemplo, sobre física quântica, aí vem alguém e fala que se você imaginar vai acontecer porque é quântico. Essa frase ela não tem sentido nenhum, a semântica dessa frase não se sustenta. Agora você pega um jornalista que não tem uma formação em física, vai escutar uma explicação de alguém que já está dando uma versão resumida, porque sabe que essa pessoa não entende, e aí você pega alguém que quer vender palestra ou quer vender curso de coach junto e faz um livro bonitinho e diz tudo o que você quer ouvir. As pessoas não têm imunidade cognitiva, elas não têm os mecanismos de investigar uma informação e entender o que essa informação tem. Elas só recebem a informação e está todo mundo vulnerável a isso. Então, não é à toa que você tem tanta gente aí buscando livro de autoajuda. Livro de autoajuda não serve para nada. Se livro de autoajuda resolvesse alguma coisa, você comprava um e dava certo na vida, certo? Aí a pessoa compra um livro de autoajuda novo a cada semana. Comprasse o segredo e já estava rico, né? Qual é a explicação disso? Porque as pessoas não têm imunidade cognitiva, elas querem acreditar, elas não, o processo delas de absorção de conhecimento, construção de conhecimento interno, ele é pautado, certo?
em contágio, né? Ela se contagia. Existe um grupo, eu quero ser parte desse grupo, logo eu vou absorver, eu vou me contaminar com os valores desse grupo. E imunidade cognitiva é justamente você ter o seu melhor amigo ou o seu ídolo, ele te dá uma palestra e você olhar uma coisa que está errada e dizer, cara, esse cara errou, eu amo essa pessoa, mas isso aqui é estranho, isso aqui não está funcionando, isso aqui não bate com o que ele está dizendo. A frase dele começa de um jeito e perde o sentido no meio do caminho. Isso é imunidade cognitiva. E a gente perdeu isso. Eu atribuo muito isso à educação fundamental, em que você é indoctrinado desde pequenininho, quando a professora faz uma pergunta, você levanta a mão e tem que dar a resposta certa do jeito que está no livro. Qualquer tentativa de interpretação é punida, e você, muitas vezes, pelo menos na minha época, eu era constrangido, porque eu pensava, mas será que não é desse jeito não, professora? Aí a professora dizia, essa menina agora está querendo interpretar, certo? E aí, como é que a gente fica agora? Bom, aí agora a gente tem um monte de gente que teve esse modelo educacional a vida toda, em idade de trabalhar, de votar, de escrever notícias, de influenciar pessoas nas redes sociais, e aí a pessoa vai replicar o que lhe é entregue. Eu acho que nisso a gente tem a famosa frase do ambiente corporativo, que é, eu não te pago para pensar, eu pago para fazer. Bom, a gente está fazendo sem pensar na vida, né? Só está indo no fluxo. E, assim, pior coisa que você pode fazer é utilizar um jargão podre do corporativo como bússola para sua vida. Então, antes de fazer, a gente tem que pensar, a gente tem que questionar, a gente sempre tem que levar aquilo para dentro da gente e pautar por coisas que façam sentido. Não só porque a gente quer, né? Porque é legal a gente... nossa, resolveram tem uma máscara que resolve todos os problemas da Covid. Seria ótimo, né? Aí todo mundo vai pra rua, todo mundo lota todos os shoppings, mas com essa máscara tá todo mundo salvo. Porque é reconfortante ouvir isso. Quem não quer ouvir que amanhã pode saracotear na rua à vontade? Gente, eu tô louca pra ouvir isso. E eu tô aqui em São Paulo e não é porque foi liberado o shopping que eu vou dar uma voltinha, porque não é assim que funciona, né? As coisas voltam ao normal quando as pessoas não param de morrer, e não quando o shopping abre. Então a gente está invertendo as ordens, né? Que é a resolução do problema para comemoração da resolução do problema. A gente está comemorando e o problema, rapaz, está indo embora. Porque a gente também quer respostas rápidas e diretas para o nosso problema, né? E isso esse momento não se trata de respostas rápidas e objetivas. É um processo de construção, por exemplo, do isolamento social nos ajudar a não contrair o danado do vírus, para dar tempo que a comunidade científica consiga pensar e organizar um remédio, uma vacina. Aí o nosso excelentíssimo senhor presidente, que eu não vou dizer o nome, né, porque é que nem Voldemort, né? Fala e ele aparece. Quando surgiu o negócio da cloroquina, ele foi o primeiro a fazer uma live no meio de um churrasco na casa dele para dizer, descobrimos a cura do coronavírus. Meu Deus, o mundo inteiro correndo atrás de descobrir a cura do coronavírus. E ele, o cara que adora a ciência, né, descobriu a cura do coronavírus sentado na poltrona de sua casa. Ele é um reflexo cultural e social do brasileiro médio. O cara que tá sentado na poltrona e acha que sabe de tudo. E quando o filho chega, pô, pai, não sei o que. Não, isso aí é cacetada. Tem que levar cacetada e pronto. Que é a resolução da segurança pública. Violência em cima das pessoas. Então é muito... A cabeça dele funciona como a cabeça do brasileiro médio. Então, senhoras e senhores, nós estamos sendo governados pelo brasileiro médio. Vocês se sintam bastante representados. Olha, eu diria que a gente está sendo governado pelo tio do WhatsApp, viu? Não é nem do brasileiro médio. É um pouco mais específico aí. Bem, vamos com a fala aqui de Daniel Gatti. Ele mandou o seguinte: bom, voltamos à velha pergunta de sempre. Como definir segurança? Estamos seguros em ambientes que tudo que estamos a dizer se vê enquadrado para ser usado como prova criminal? Nossas reputações beiram a uma linha tênue, sinônima das interpretações de outras pessoas. Em uma conversa entre A e B, que fazem brincadeiras consideradas comuns, um elemento C interpreta A ou B como preconceituosas e imediatamente contacta uma página D para expor a conversa de A e B. E com uma fração de segundos,
o muro invisível é demolido e A e B são postos em um coliseu virtual, aonde não há segurança, aonde alguns defendem a tese inversa do direito tradicional, culpados até que se prove o contrário. Se há segurança, ela deixou de existir, ou talvez estejamos presenciando uma transformação do padrão conceitual de segurança, onde se permite o entendimento que a segurança é algo falha, sujeita à incapacidade de se proteger de ataques difamatórios e de exposições, talvez verdadeiras ou não. A falha de segurança leva ao coliseu virtual e à exposição individual, e com isso, ele colocou aqui, acho que ele colocou a closet de insegurança, ultrapassa a esfera virtual e oblitera a realidade social de um ser humano. E essa fala dele é exatamente aquele contexto que nós estamos debatendo, que é exatamente o que muitas vezes a conversa de A e B, ela muitas vezes acaba sendo interpretada por C e acaba sendo divulgada por D. E muitas vezes essa exposição, esse trajeto, muitas vezes ele acaba sendo enriquecido, digamos, de alguns outros fatos que acabam não sendo verdade, não sendo muitas vezes fake news, mas essa exposição que ocorre com as pessoas, que muitas vezes as pessoas acabam caindo nesse coliseu virtual, muitas vezes a pessoa não consegue nem se defender. É algo que a pessoa se expõe e muitas vezes tem resultados devastadores para a pessoa, porque a pessoa se defender em um debate boca a boca ali de vizinhos é uma coisa, mas se defender muitas vezes de uma multidão, que muitas vezes é uma multidão invisível, é outra, totalmente diferente. Eu gostaria de usar como base, né, essa exposição, que ela não é exatamente uma coisa nova, real, né? A gente tem pessoas sendo expostas desde sempre. Eu vou puxar aqui um caso muito velho mesmo, que é o da escola base, né? Muito velho, tem coisa muito mais velha, mas enfim, que é da escola base, que basicamente a Globo foi condenada recentemente, né, em 2012, sobre o pagamento em cima da devassidão que foi o efeito dessa fake news de antiga, que era, né, contando uma escola que tinha casos de pedofilia na escola infantil. Então o negócio assim, caiu, foi um estrago miserável, e no final das contas foi provado que não era nada disso, que era mesmo uma fake news da época, e isso acabou com a vida dessas pessoas para sempre. Então o que a gente tem hoje é uma amplificação disso. Porém, a gente precisa também levar algumas coisas em consideração. De forma alguma, apoiando Exposed, porque eu acho que isso não adianta muita coisa, né? Você só acaba com a vida do outro, não necessariamente você ensina alguma coisa. Mas a gente precisa levar em consideração quem sempre foi os expostos em qualquer tipo de coisa. Sempre foram as minorias. Então, mulheres são expostas com conteúdos íntimos desde sempre. Inclusive, a gente tem uma lei para especificar isso, porque vazam-se nudes de vingança, e isso é uma coisa corriqueira. A gente tem racismo estrutural no nosso país, que muitas vezes é encarado como piada, como brincadeira, e eu imagino que casos como esse, que você extrapole uma brincadeira, né, dentro de uma conversa privada, dentro de um grupo, puxe isso para fora, possa pegar muito mal. Porque, na verdade, o problema não é em si o exposed, é que esses tipos de pensamento, eles não têm mais vez em 2020. Então, a gente também precisa tomar cuidado em tudo que a gente produz de prova contra a gente. Porque uma vez que você sentou na frente do seu computador e resolveu digitar qualquer coisa que você resolveu digitar, lembrando que aqui não é terra de ninguém. A internet, a gente ainda tem essa ilusão de que, é mato, né, gente? Faz o que bem entende. Não é mato, não faz o que bem entende, e você é responsável pelas suas palavras. E eu acho que aí também a gente respeita os nossos pais, né, de antigamente, porque a gente não tem acesso às fotos deles bêbados, entendeu? Que acabado no chão,
porque não pega bem. Mas os nossos filhos vão ter acesso a tudo isso. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a mamãe aqui tá com um cigarrinho estranho, mas você não pode. É um pouco de hipocrisia, então a gente também vai ter que melhorar essa transparência com os próximos, né? Porque não vai ter como esconder, não vai dar pra gente fingir que a gente não é quem é, com tanta prova que a gente tá aí há anos acumulando na internet contra a gente. E isso também entra na questão da educação, porque ninguém falou que você não pode escrever qualquer coisa na internet. Ninguém falou que, olha, aqui não é mato. A gente tem casos, né, e aí eu vou pegar um caso bem recente, que uma advogada pedindo, né, para crimes contra os ministros do STF, absolutamente num viés político, mas assim, você é uma pessoa que você estudou, você fez advocacia, você vai na internet e você pede que estuprem as filhas dos ministros do STF. Em que momento não fechou a conta de que você não entende que você não pode fazer isso? Essa pessoa teve acesso à educação, né? Ela, inclusive, teve acesso à educação, né, no sentido mais estratégico possível. Você tem acesso ao direito, você sabe que você não tem o direito de falar isso, você sabe que isso é uma ameaça, você sabe que isso é um crime. Então, a gente entra pro básico de, ela sabe que é um crime, mas ela acha que na internet não é. Porque aqui é terra de ninguém, então a gente volta para aqui não é terra de ninguém. Então, toda vez que a gente vai verbalizar coisas escritas, principalmente, a gente tem que repensar 2 vezes. A gente precisa parar e pensar o que a gente está produzindo contra a gente, porque infelizmente as barreiras na internet é um print, é uma reprodução. Você não está seguro, né, por assim dizer, desse tipo de vazamento. Então, eu acho que muitas vezes o silêncio, ele ainda vale ouro, viu? Tem coisa, gente, que você só comenta no boteco. E tem que manter lá, gente. Porque não dá para você fazer da sua timeline um boteco. Isso vai te imputar lá na frente com coisas que você talvez não concorde, né? Marcelo, quer fazer um comentário? Bom, bem rápido, porque realmente a Ellen cobriu bastante dos pontos que eu ia falar também, faz todo sentido. A gente tem uma geração, na verdade, agora surgindo, que em alguns lugares, tá, que as coisas não fluem no mesmo tempo, mas você consegue observar uma população muito mais... Eu vou usar a palavra antiga para uma coisa recente, tá? Muito mais careta do que as gerações anteriores, né? Porque justamente existe esse monitoramento ubíquo, sempre tem alguém com o celular no bolso para filmar ali, e repara que o número de relatos de pessoas que viram assombrações de disco voador depois que a câmera do celular ficou HD caiu vertiginosamente, né? E ao mesmo tempo o número de pessoas que decidem se embriagar e pular do teto da casa para a piscina numa festa ainda acontece demais do que deveria, infelizmente, mas baixou. Então o fenômeno das pessoas fazerem algo completamente imbecil, quando as pessoas entenderam que tinha espaço para isso, você teve a época do Jackass na internet, né, que as pessoas gravavam vídeo fazendo alguma coisa para se machucar, isso ser engraçado para alguém, mas depois quando as pessoas entenderam que quando elas queriam parar de brincar disso, ninguém esquecia, porque isso acabava voltando na timeline de alguém, a pessoa, opa, peraí, eu tenho que ser mais cauteloso agora. Então eu tenho certeza que minhas filhas não vão fazer metade das loucuras que eu fiz na época pré-celular, certo? Não tinha registro das maluquices que eu fiz dos meus 17, 18 anos de idade. Então, se brincar tem, eu não lembro. Mas assim, era muito mais difícil. Não foi registrada. Pois é. E aí é que tá. Ainda vão existir formas de burlar o registro, e isso vai acontecer bem menos, mas ainda vai acontecer, né? Mas vai ter outro significado. Eu espero que, na verdade, quando a gente vê um jovem fazendo uma coisa extrema dessa, a gente acolha, né? Ao invés de tratar como algo engraçado a ser compartilhado, a gente aprenda que alguém pedindo socorro, né? Pinga Fogo, do Márcio.
Mas, Fabiano, tem pinga-fogo ou já foi o pinga-fogo? Tem sim, tem pinga-fogo sim. Pinga-fogo hoje. Hoje eu vou poupar Kleber, certo? Porque ele tá feliz, porque ele tá tomando suco de laranja desde de manhã. Mas não posso poupar meus queridos convidados aí, que eles estão falando, eu tô aqui anotando 1.500 coisas. É uma pergunta para os dois, mas para Marcelo tem uma continuidade. Eu queria saber de vocês como vocês cuidam da privacidade de vocês, tá? Essa é a pergunta para os dois. Para Marcelo, eu queria justamente, você é pai. Eu sou tio de 4 gurias, né? E a mais velha tem 21 anos e nasceu é a geração que ela já nasceu lá com os teclados. A gente troca muita ideia, ela está fazendo direito, Lara, e a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão de exposição, uso de hashtags e etc. Então, para os dois é a mesma pergunta, né? Como vocês cuidam da privacidade? Para você, Marcelo, como você está educando suas meninas, né? Ao mesmo tempo, você que é um amante da tecnologia, mas também está dizendo, filha, olha, é por aqui. Veja, enquanto pai, a gente não tem manual, certo? A gente tenta, é um grande laboratório. Você vai, na verdade, você descobre o quanto você errou com a conta da terapia lá na frente, né? Quando vira adulto, né? Mas eu gosto de pensar que a gente está fazendo um bom trabalho no sentido em que existe sempre uma tentativa de empoderamento e transparência na conversa com as meninas e a gente tenta acompanhar as recomendações de faixa etária, tanto em conteúdo Netflix, por exemplo, né? Aqui só pode o Netflix para criança, o celular tem aí no YouTube, a gente fica tentando, toda vez que identifica que elas, sempre está prestando atenção no que elas estão assistindo, e de vez em quando a gente censura, isso aqui não. Felizmente é o caminho, e nas plataformas, nos joguinhos que elas têm acesso, é sempre muito controlado a duração do tempo que elas têm para isso, e a gente acompanha para que elas não, por exemplo, não adicionem ninguém, não coloquem o nome verdadeiro. Em rede social, cara, só quando for bem mais velha, e ainda assim a gente sempre educa, eu acho que transparência sobre os riscos e conversar sempre trazendo aí as medidas e dando exemplo também, né? A gente raramente fica postando coisa na nossa vida pessoal, são coisas muito pontuais, então eu acho que é bem por aí. Eu admito que, na verdade, o que me preocupa enquanto futurista é que os problemas de privacidade que minhas filhas vão ter ainda não existem. E isso me preocupa, certo? Bom, eu tenho um pouco de paranoia com algumas coisas, com outras não, porque eu sou da área de social, então eu tento, aquele negócio, já que você não pode, né, brigar, junte-se a eles. No caso, algumas coisas eu me junto a grande corporação, afinal de contas eu trabalho, por exemplo, com ads, que é justamente utilizar essa ferramenta para, enfim, fazer campanhas e tudo mais, fazer a calça barata da Renner chegar na pessoa que está procurando uma calça barata da Renner. Então também é um serviço, mas para mim, eu sou muito paranoica, então eu acho que assim, se você não quer que alguma coisa vá parar na internet, você não ponha na internet. Eu restringo muito o uso de celular. Eu sou muito mais uma ouvinte da internet do que uma pessoa ativa em diversas frentes. Tudo que eu posto, eu tenho noção de que aquilo pode ser usado contra mim e eu topo. Então, alguns anos atrás, eu fui no meu Twitter, que eu comecei, sei lá, em 2010, 2012, sabe? Aquele Twitter lá que você já falou tanta porcaria ao longo dos anos. E eu fui ler absolutamente todos os meus... Não porque é um monte, mas eu me dei o trabalho de ler todos os meus... Mas eu apaguei tanta porcaria. Por quê? Porque eu não quero que um registro da Ellen de 18 anos prejudique a Ellen de 30. Por quê? Porque eu não sou nem mais a mesma pessoa. Então, eu não posso deixar lá registrado um negócio que hoje eu não concordo. E assim, eu entendo isso parte como o meu trabalho como quem cuida de redes sociais. Se eu tivesse um cliente e ele tivesse um Twitter de 10 anos lá, tweetando há 10 anos, eu ia falar, querido, você não vai fechar uma publicidade enquanto a gente não lê tudo que tem aqui. Ou então deleta tudo. Na dúvida, faz que nem o Felipe Neto, zera tudo e começa do zero. Por quê? Porque você não concorda mais. Você não concorda com aquela pessoa raivosa que perdeu pro time e resolveu falar homofobia
de algum jogador, mas aquele negócio pode ser usado contra você. E hoje é você falando contra você. A gente é a favor da evolução, a gente quer que as pessoas evoluam, mas ao mesmo tempo a internet, quem perdeu é Deus, né? Se alguém achar alguma coisa contra você de 15 anos atrás, vão usar contra você. Então, eu acho que a gente que entende um pouco mais o efeito disso, a gente se priva assim. Se você não quer que algo apareça na internet, você não coloque lá. Eu acho que esse também é um grande poder que a gente tem. A gente não pode se entender como vítima eterna das coisas que a gente mesmo faz, né? Eu postei uma foto bêbada e agora meu filho tá vendo. Você, quando tinha 20 anos, achava isso legal. Só que durante os 10 anos, antes, 10, 15, 20 anos do seu filho ver, será que você não teve tempo de apagar e tal? Porque na vida média, gente, as pessoas não estão caçando o que eu escrevi há 8 anos atrás no meu Twitter. Ninguém quer saber, né? Aliás, Twitter é isso, né? Você fica lá digitando, ninguém lê. Mas se você, com o passar do tempo, não revisitar os documentos que você deixou na internet, você acaba sendo vítima de você mesma. E aquele negócio, você não... no direito, você tem o direito, né, a não criar provas contra você. Mas você está, desde que você tinha 12 anos, criando prova contra você. Então, que bom que a gente pode também deletar, né? Enquanto não vira um escândalo, né? Façam isso antes que vire um escândalo. Mas será que em alguns casos não era o caso de você realmente passar pelo processo de isso voltar à tona e você ter que fazer essa epifania? O problema é que a internet vai ficar fazendo isso ad eterno, né? Sempre que alguém esbarrar nisso, a pessoa que nunca tinha ouvido falar de você, que descobriu isso, vai fazer de novo. Mas eu acho que em alguns casos, por exemplo, pessoas que você mencionou aí, a pessoa foi homofóbica ou foi racista. Essa pessoa, apagar para ela é uma forma dela perpetuar a prática, né? Então, assim, eu imagino que se você for voltar desses 20 anos de rede social aí, e na evolução que foi esses últimos anos, principalmente no Brasil, em termos de consciência e tudo, você vai achar pecados capitais aí em todo mundo, certo? Mas algumas vezes, uma coisa é você ir lá e fazer a reflexão e entender, você apagar. Outra coisa é você cobrir o rastro para poder continuar fazendo, né? Então, tem aí a gente falando sobre ética aí, qual é a ética ao redor disso, né? De você apagar os seus posts. Será que não era um caso de você ter uma reflexão mesmo sobre aquele erro? Ou você só vai apagar para sair ileso, sabe? Isso é uma coisa que me perturba um pouco. Eu fico na dúvida se é para apagar ou não. Tem um monte de besteira que eu devo ter falado aí, eu morro de medo até de ler de novo, mas eu vou até fazer esse exercício de rever minhas redes e pensar a besteira que eu falei, mas eu confesso que eu não sei se eu apagaria. Eu enxergo um pouco também, que assim, eu acredito que pessoas que são homofóbicas, são racistas, têm esses desvios de caráter, elas vão continuar tendo esses desvios de caráter, né? Eu não acho que a gente chegou até aqui e a gente não tem o presidente que a gente tem, porque essas pessoas não existem. Elas existem, elas sempre existiram, só que elas estavam no bueiro. E eu acho que se esse apagar for não melhorar a pessoa, mas entrar de volta no bueiro, eu acho bom, porque pelo menos ela não está ofendendo as outras pessoas. A gente não consegue convencer uma pessoa, eu acredito que a pessoa precisa caminhar com isso, né, sozinha. Você não consegue convencer uma pessoa, né, que, olha, duas pessoas que se amam, sendo do mesmo sexo, não faz diferença, né, isso é um problema delas, o que você tem a ver com isso, é amor e tal. Se a pessoa não fizer o esforço dela entender isso, e de falar, não, realmente é uma pessoa igual eu, tem briga, casal, é igual, pode pegar na mão, na rua, não tem problema. Que pelo menos ela não saia gritando por aí homofobia. Por quê? Porque não é mais aceito, não porque ela melhorou, porque eu gostaria que essas pessoas melhorassem, evoluíssem, entendessem isso, gostaria, mas se elas não fizerem isso, pelo menos não ofenda outras no caminho. Dicas culturais. Ok, bom, chegamos ao reto final aqui da nossa gravação do podcast e a gente vai chegar agora aqui no momento das indicações. O que é que vocês andam aí assistindo e gostariam de sugerir para os ouvintes, para quem está nos assistindo? Eu vou indicar um filme que a gente assistiu no final do ano passado, eu e ele no caso, né? Aos Teus Olhos,
que é um filme brasileiro. Inclusive, hoje é o dia do cinema brasileiro. Vou dar essa puxadinha aí. E é um filme que fala sobre justamente disporem, né, uma situação na internet que nem sabem se é verdade ou se é mentira, mas a opinião pública praticamente já tinha julgado ele, né? No caso, eles usaram a internet para difamar uma pessoa. E o desfecho do filme é bem interessante, super reflexivo, e deixa essa reflexão justamente sobre como a gente expõe as pessoas. E no caso ela expôs até o próprio filho na internet, né? E futuramente ele vai ter acesso a isso aí, como a Ellen falou. E enfim, é um filme muito bom, e deixa quem tá assistindo, né, também dividido entre o certo e o errado, o que aconteceu ou não, enfim. É muito, muito bom. Tô indicando aí Aos Teus Olhos com Daniel de Oliveira. A gente falando aqui sobre... Perdão, Ellen, pode falar. Esse delay de internet, você acaba sendo mal educado sem querer, né? Me perdoe, viu, Ellen? Eu acho que foi o lag aqui. A gente falando sobre privacidade e várias coisas sobre o direito e tudo, eu recomendo fortemente o livro aqui do Eduardo Magrani, Entre Dados e Robôs, tá? Não é jabá, eu não ganhei R$1 com isso, mas é porque o livro é bom mesmo, certo? Tive o prazer de conhecer rapidamente o Eduardo, vi algumas palestras dele, e ele tem aí um entendimento muito forte sobre como a gente está navegando aí para um contexto de internet das coisas, onde tudo vai ter conectividade, tudo vai ser capaz de gerar e capturar dados, e a gente não resolveu questões fundamentais aí sobre qual é a relação que a gente deveria estar tendo com a nossa informação, o que é uma informação privada, o que é uma informação pública. A investigação dele é muito rica, tá? Ética e privacidade na era da hiperconectividade é o subtítulo do livro, Entre Dados e Robôs, tá? Recomendo fortemente. Estou usando como marco teórico para a parte jurídica inteira aí da minha investigação, doutorado. Falando em exposed na internet, eu vou sugerir uma página, tanto no YouTube quanto no Facebook, tem Instagram também, que se chama Histórias de Terapia, que a premissa é pessoas contarem as suas histórias enquanto lavam louça. Então, tem diversos episódios falando sobre todo tipo de assunto, e é muito legal porque remete a isso mesmo, ao momento de ouvinte. Você senta e escuta as pessoas contando suas histórias. E eu acho esse tipo de exposed maravilhoso, porque essas histórias precisam ser cada vez mais ampliadas e mais pessoas conhecerem. Bem, as minhas indicações, vou indicar músicas. Esse mês, meio saudosista, porque é o mês que está fazendo 1 ano de morte de André Matos, que foi vocalista do Angra, vocalista da banda Xamã, do Viper, inicialmente, e vou mandar 2 músicas dele. Uma música do Angra, a música Carry On, que está no álbum Angels Cry, e vou mandar também uma música do Xamã, Here I Am, que está no primeiro álbum do Xamã. E vou dar uma dica de leitura, uma dica para ficar um pouco mais light, As Mais Belas Lendas da Idade Média. São vários autores e que abordam várias lendas, desde as lendas de Merlin, lendas arturianas. É uma boa leitura, praticar um pouco dessa leitura medieval sem ter que, digamos, ficar estressado um pouco com alguns conceitos da ciência histórica medievalista. Eu queria pedir licença a todos nossos convidados aí, vocês, que eu não vou dar uma dica. Hoje que eu estou voltando depois da minha quarentena sabática, eu vou aqui dizer, já que estamos tratando de bots e vazamentos, eu quero dizer ao golpista que clonou meu WhatsApp na semana passada e que me deixou derrotado durante 48 horas, eu quero te dizer, querido, que da próxima vez você precisa ser mais esperto, porque você saiu ligando para todo mundo no Brasil, dos meus amigos. 3 deles eram peritos, eram hackers, e uma delas era delegada da Polícia Civil. A gente já sabe que você está no interior de São Paulo, a polícia já sabe. Mas,
como eu na minha quarentena sabática, eu estou rezando muito, estou estudando xamanismo, estou estudando espiritualidade, eu te perdoei. Eu espero que você use a sua inteligência, que você ouça a gente, use a inteligência e siga os conselhos do Marcelo e da Ellen, tá certo? Eu te perdoei, meu querido, seja feliz. Siga sua luz, Transcendeu, hein? Transcendeu aí. Segue a luz, né, Lídia? Segue a luz. Avorrai. A minha indicação vai ser uma coisa que eu descobri recentemente. Eu já estava querendo falar isso desde o podcast anterior. Não tem a ver com dados, com conectividade. Eu já dei algumas sugestões aqui, inclusive de leitura, sobre essa questão da conectividade e da cibercultura. Eu sugeri, inclusive, André Lemos e o Pierre Levy. Mas hoje eu queria dar uma indicação de uma coisa que eu descobri no YouTube e eu tô adorando assistir, enfim, o tempo inteiro. O Marcelo Tais, ele resolveu postar os vídeos que ele produziu de um quadro que ele fazia chamado Ernesto Varela, que é uma coisa dos anos 80, 90, que ele fazia entrevistando várias pessoas, enfim. E ele fez um canal do Ernesto Varela e eu tô assistindo. Gente, é uma delícia você ver o Ernesto Varela, que é aquele repórter meio brincalhão, meio se fazendo de doido, entrevistando as mais variadas pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Eu tava assistindo Ernesto Varela em Cuba e é uma viagem maravilhosa. Ele vai conversar com o povo, vai pro meio da praça e vai até os policiais, conversa com os policiais. Mas eu não posso filmar aqui, por quê? Porque o comandante mandou e tal. É uma brincadeira muito interessante. E inclusive ele fazendo uma refeição no mercado popular de Cuba. É uma maravilha. Enfim, assistam no YouTube o Ernesto Varela, que é uma maravilha e eu tô adorando bastante. Ok, chegamos ao final de mais uma gravação de podcasts. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença. Senhor Marcelo Bressan, foi um prazer enorme ter recebido você aqui. E fica o convite para que você volte mais vezes, tá? Tá joia, agradeço aí o convite, tá legal. E a querida Ellen Miranda, que já é de casa e veio mais uma vez e vai voltar sempre, porque a gente adora ela aqui. Muito obrigado, viu, Ellen? Obrigada pelo convite, estamos aí, viu, gente? Ao final dessa gravação, escute a nossa playlist com a sugestão de músicas, a curadoria dessas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco nessa mesa redonda. Então é isso, galera. Um grande abraço a todo mundo que ouviu a gente até aqui. E no 3 vamos dar um tchauzinho. 1, 2, 3. Tchau! 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 Tchau.